Já assumi. Essa nossa conversa aqui vai ser a respeito dessa ferramenta Sonar Cube, no caso, mais conhecido como Sonar. O start dessa conversa deu início porque a gente já usa no Simples há muito tempo essa ferramenta. Ela, inicialmente, você pode imaginar que era só para análise de código friamente. Ela só vai analisar seu código, dizer o que é que você tem que resolver e pronto. Mas ela tem um pouco mais para você se aproveitar dessa ferramenta, que é o que eu tenho interesse de mostrar aqui para vocês. Na segunda-feira, aquele artigo que a gente colocou no Bittenwiki, que é analisando qualidade de código com o Sonar, já foi para dar um start nessa nossa conversa aqui. Tentei mostrar algumas coisas ali onde a utilização do Sonar pode ser feita no fluxo da nossa esteira lá do DevOps. E aí, o que é o Sonar? Ele é uma plataforma para análise de código, a qual ele trabalha em três aspectos. A questão da vulnerabilidade, bug e código SMEL. É uma ferramenta tão poderosa que ele trabalha com mais de 30 linguagens. Então, lá você tem C#, você tem Java, você tem JavaScript, você tem COBOL, você tem PLSQL, tudo isso ele está analisando. De que forma? Ele está pegando o código, pega o código compilado e vai verificar algumas questões de vulnerabilidade, bug e código SMEL. E aí o Sonar trabalha em cima de 7 eixos. Que eixos são esses? Ele vê a questão de código duplicado, e a questão do código duplicado não está de ponto se o método todo está duplicado, mas às vezes trecho do método, o trecho da classe como um todo estão repetidos. Ele também avalia a questão da... Acho que você pode configurar, né? O código duplicado, toda a linha de código que é aquele analisa. Bom, também pode chegar. Ele tem uma pré-configuração, mas você pode explorar... Você pode dizer assim, só considere mesmo que se for duplicado. Pode, porque você às vezes tem algumas coisas que você prefere que esteja, mas a questão de poucas linhas não vai afetar. Outra coisa que ele trabalha é a questão de complexidade de código. Por exemplo, no Simples, a gente está no Simples há anos já. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar e analisar. Agora, mesmo num projeto pequeno, um projeto de 1 ano, você pode muito bem, em um sprint de 2 semanas, tornar o código tão complexo que fica difícil da manutenção dele. Mas ele só analisa a complexidade sintomática? Não. Ele vê outros aspectos a questão do tamanho do método, o tamanho da classe. Ele também analisa, ele verifica se o padrão que foi utilizado vai deixar mais complexo ou está deixando mais ou não. Ele analisa outros aspectos que simplesmente a questão de quantidade do peso daquele método. Eu também avalia assim, a quantidade de dependência que cada classe tem, aquele método tem, quantas coisas for. Se você cria uma classe gigantesca, ela é muito amarrada no objeto. Aquilo ali você não consegue colocar no microserviço de repente. Você vai ter que lavar todo o pacote. Então ele também analisa esse tipo de ponto. Questão de regras de codificação, aí são aquelas regras do PNT, do Firebug, do Shell-Style, que ele vai analisar questão da escrita, do padrão, por exemplo, do padrão do Java, como está escrito no nome constante, questão de posição de ponto, de abre-chave, onde é que está o comentário. Então são regras mais estáticas. Outra coisa que ele analisa é a questão teste de unidade. Não é que ele constrói teste de unidade, ele vai avaliar a questão de cobertura dos seus testes. Você desenvolveu lá 100 classes, mas percentualmente isso está cobrindo quanto código? Porque ele começa a relacionar a chamada dos testes com os métodos que estão na classe. Desconsiderando o get7, mas se você tem uma classe de serviço com 5 métodos e seus testes só estão cobrindo 3, então ele começa a avaliar como é que está o percentual de cobertura disso daí. Outra coisa que ele analisa é a questão de comentários. Eu sei que, no primeiro momento, você quer mais escrever o código e deixa o comentário por último. Muitas vezes o comentário ou é esquecido, ou é defasado, ele já está desatualizado, ou ele está numa posição que fica ruim a leitura. Você colocar um comentário depois do ponto e vírgula, no primeiro momento você pode achar que não é nada demais. Mas na hora que você está lendo a classe, como se fosse numa folha ofício, fica ruim aquilo dali. E tem um sujeito que fica em cima, por exemplo. A questão de potenciais bugs. Tem um bug que a gente lá no projeto considera de ótimo, que é a questão de do point. Então ele avalia no point. Ele avalia se o método, um que está chamando o outro, que chama o outro, pode potenciar a elevar um point. A questão da arquitetura do design, que é bastante interessante, porque ele está avaliando a questão de como você montou e distribuiu suas classes. Então,
eu diria que a questão de complexidade com regra e a questão da arquitetura são os pontos que eu considero pilares para estar analisando o código. Lembrando, não importa a duração do projeto. Em uma semana você pode construir todo um pacote que você tem dificuldade de conceder a manutenção. E vai talvez inviabilizar uma manutenção. Ou até mesmo uma pequena alteração que um cliente ou qualquer outra pessoa venha pedir. E como é que funciona o fluxo dessa análise? Ele pega o código-fonte, ele tanto pega o código-fonte compilado, como pega o código-fonte original e faz uma validação. Essa validação é a partir de perfis de qualidade. Então, a gente tem um perfil de qualidade Java, um de .NET, um de JavaScript. Cada um tem sua regra. Você não tem como misturar a regra de Java com C#. E ele verifica as violações de códigos mel, bug e vulnerabilidade. E é o que seriam essas violações que ele avalia. A questão de códigos mel, ele está verificando se aquilo que foi escrito está afetando a manutenção, se vai dificultar a injeção de mudanças, se vai ser mais difícil. Se você criou um if, uma coisa que seria simples, com 7 condições, com if, com o, abre e fecha parênteses, aquilo ali está muito difícil da manutenção. Então ele vai avaliar isso daí. A questão de escrita de teste, a questão de impossibilidade de reaproveitar a classe, reaproveitar o método, então ele faz esse tipo de análise. Bug, ele está avaliando a questão de potenciais bug. Um state overflow de algum loop, um loop que vai dar infinito, uma questão de loop point. Então ele está fazendo uma análise, ele está executando, entre aspas, o seu código. Questão de testar negócio, isso é teste, isso é PTD, isso é com teste unitário, isso é outra conversa. Aqui ele está avaliando o seu código e potenciais falhas. A questão de você verificar se o que você escreveu está atendendo o requisito, não é com ele. Com ele, ele está vendo a questão da codificação da escrita. Porque você pode fazer uma classe toda bonitinha, respeitando todos os critérios de codificação, mas no final das contas ela não faz o que o cliente pediu, que é simplesmente enviar um e-mail. Então isso não é com ele. Isso é para teste. E claro, a gente sempre tem que pensar na questão de teste automatizado, nunca deixar uma coisa 100% manual. E ele também verifica a questão de vulnerabilidade e falhas. E aí eu quis trazer algumas que seria referência de objeto indireta. Por exemplo, você pegar e criar uma classe e internar todos os atributos públicos, ele avalia, diz, olha, isso aqui está sendo acessado de forma direta. A sua coleção, o seu objeto, está sendo manipulado de forma direta. Por que você não cria um método de adicionar, um método de remover? Ele também verifica a questão se você colocou, por exemplo, a senha do banco em alguma constante. Parece estranho, mas se você entrega, dependendo do que você publica na sua aplicação, sua senha está lá codificada. Ele verifica também a questão de injeção de SQL. Ele tem uma porrada de verificação de segurança que ele também analisa no código. E aí eu quis trazer um pouco aqui, vou tentar mostrar o sonar da gente, mas mostrar um pouco do dashboard em cada partezinha dele, que a gente pode sair acompanhando. Assim que você entra e abre um projeto, ele começa a mostrar o que ele considera o mais importante, a questão do bug e da vulnerabilidade. Essas notinhas aqui que ele dá de A, B, C, D e E, é índice de confiabilidade. Então, se você tem um bug minor, então seu índice é A. Se você tem um bug major, já cai um pouco. E assim vai, até chegar no nível mais crítico. A mesma coisa é a vulnerabilidade, bugs, por aí vai. Então, você já tem uma noção de como é que está a situação do projeto naquele atual momento em que ele executou. Porque aqui a gente tem a data de execução. Aqui, tá bem? A data de execução. E aí eu começo a verificar desde a minha última execução até agora, o que foi que eu adicionei de problema. Ele também faz esses cortes, porque cada execução dele pode ser marcada com uma tag. Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer uma entrega e isolar o código, eu também posso isolar cada alteração que eu estou fazendo e acompanhar. Aqui é um pouco de você acompanhar um dashboard mais voltado para indicadores. Eu tenho, por exemplo, avaliar a questão de segurança, manutenção, duplicação, tamanho, complexidade de cada linha de código, de cada classe que eu tenho. Pronto, você, o que a gente tem? A gente tem o código e a gente tem as regras de qualidade que avalia esse código.
para dar uma avaliação, para dizer se aquele código está atendendo aos critérios, se é um código confiável, se é um código que a gente pode até considerar ele ser enviado para o cliente, existe o que a gente chama de metas de qualidade. É a partir dessas metas de qualidade que ele dá uma nota. Na hora que ele avalia, peraí, nós consideramos que um projeto do tipo Pitang Verde não pode ter nenhum problema crítico. Então, se seu projeto aparece como uma situação crítica, ele considera, olha, aquela compilação de código, aquela análise de código falhou. Isso não é aceitável. Mas, por exemplo, o Pitang Verde pode ser aceitável que não. A gente aceita alguns problemas do tipo info, do tipo não tem problema nenhum. Já no Pitang Maduro não se aceita nada, não pode ter nenhum tipo de problema. Pitanga Maduro. Pitanga Madura. Pitanga, então, a partir dessas metas de qualidade, isso vai ajudar principalmente o pessoal de qualidade para avaliar como é que está o andamento do código. Muito se fazia o quê? Vamos pegar a auditoria, era uma auditoria manual, que se faz, né, que acho que muitos projetos ainda fazem até hoje, e a gente pega o snapshot de início, pega o snapshot de fim, baixa todo o código e sai comparando, avaliando o que é que a pessoa alterou. De repente, a parte da quantidade de problemas ali alegados é que a gente vai dar uma nota. Se tiveram muitas coisas simples ou muitas coisas críticas. Aqui facilita bastante a questão da pessoa que está fazendo a auditoria, porque, primeiro, ele não precisa estar mais atento à questão de codificação. O que ele vai mais focar é o que foi escrito em relação ao negócio. Não que ele vai auditar na auditoria de qualidade, de auditoria de código, se o que foi escrito está atendendo a regra de negócio. Mas se o que foi escrito está atendendo a questão de performance de uma query, se o mapeamento como foi feito, tá? Você pode isolar para a auditoria, está mais focado nisso, e aqui fica a questão de codificação. Fazer que deixa para aí a análise de código estática, né? Que é aquela que você não precisa ver exatamente essas questões da arquitetura, de parâmetro, projeto, etc. Toda essa parte fica automatizada, você não precisa mais fazer manualmente. Não, você não precisa. Não precisa do Sonar para fazer isso, só você usar o plugin do PMD, já está diretamente. Não, sim, a vantagem de usar o Sonar é que, por exemplo, no caso do NS que a gente está conversando, apesar de não oficial ainda, eu coloquei 4 plugins diferentes para ver qual é o melhor. Aí, quando você bota no Sonar, você pode agregar vários plugins e não precisa lá que o cara no Visual Studio coloque todos esses plugins a cada população também. O ideal é evitar que entre. Sim. Não é depois PowerPoint, não. Depois não dá PowerPoint, dançou para corrigir. Não, quando a gente usava antes o Sonar valendo lá no Bacel, usava dentro do Eclipse mesmo. Só adiantando. Todo mundo tinha o PMD e o Firebug. Adiantando um pouco, qual é a estratégia para você utilizar o Sonar no seu projeto? A gente definir as regras, por exemplo, a regra de codificação, as regras de qualidade de um projeto Java, a gente vai aqui no Sonar, exporta aquilo ali e coloca no Eclipse. Para quando o desenvolvedor fechar a implementação, ele executa e analisa. Porque senão ele for lá, passar uma semana comitando, quando vai verificar o Sonar está cheio de índice de violação. Então não é legal. É bom que ele já tenha esse feedback antes, que ele já faça análise antes. Isso eu concordo. O que ele tem que fazer, ele tem que executar mesmo. Só para vai vir embora na máquina que não tem problema. Não, porque na máquina local, não, tudo bem. Só que aqui, a regra de PMD não vai avaliar a questão de arquitetura, não vai avaliar a questão de como é que está a complexidade do código. Lá ele vai ver uma coisa muito isolada, ele vai executar só a regra. Aqui é possível a equipe como um todo acompanhar como é que está o crescimento desse projeto. Existe o primeiro tratamento na máquina do desenvolvedor. Por exemplo, lá no projeto, a gente iniciou a implementação disso como? Colocando como item de checklist. A pessoa lá era obrigada a colocar e executar o que foi feito. Mas com o tempo, a equipe já tornou aquilo ali um hábito. Então, não precisa mais ter esse item. A gente removeu e a coisa é uma coisa que vira uma boa prática. Pronto. Aí eu tenho média de qualidade que eu posso avaliar. A questão de cobertura, duplicidade de código, manutenção, confiabilidade, segurança. E eu dou um corte. Eu posso considerar o mínimo
para cada perfil, meta de qualidade, ou simplesmente dizer que eu não aceito nada acima de 0. Quando você executa, quando você faz uma análise do SONAR, ele simplesmente ele não manda para você, ele não diz para você que, olha, tem tantos problemas e acabou. Você tem como ver detalhado e por cada classe que foi executada, como é que está a falha. É possível analisar, deixa eu voltar aqui, é possível analisar cada problema que foi violado e isso vai estar vinculado hoje aos usuários. Porque a gente ajustou o SONAR para, quando você comitar e de repente ele pegar alguma violação, aquilo ali vai estar vinculado a seu login nele, porque está vinculado ao Gmail, está vinculado ao SVN. Então você já sabe exatamente de onde partiu o problema, para daí, na hora que a equipe for trabalhar, a gente já poder distribuir. Não é interessante você pegar as coisas do SONAR e encaminhar para uma pessoa só resolver. É interessante você distribuir para quê? Para dar um feedback para o desenvolvedor sobre o que é que está acontecendo para ele, para com aquilo ali aprender com as próprias ocorrências que aconteceram. Então, isso aqui, por exemplo, a gente, no SONAR da gente tem um perfil de qualidade de C# e tem um perfil de qualidade do Java, tanto da Python. No caso do C#, ele está focado mais no pessoal da ONS, porque a gente só tem lá por enquanto. Mas cada projeto pode botar o seu. Cada projeto pode botar o seu. A diretriz que a gente está querendo seguir, a diretriz que a gente está querendo seguir, por enquanto, é manter uma versão de Java, dependendo do tipo do projeto, aí a gente puxa e cria um sub dele com regra mais específica. Pode ser com regra mais específica e também pode ser com a ausência de algumas regras. Vou falar um pouco lá no caso do Simples. Quando a gente executou, no primeiro momento foi uma quantidade imensa de violações, porque o Simples é um código muito antigo. Então a gente precisou fazer um corte dos problemas, a gente precisou isolar algumas regras para poder começar a atuar. Então, daquele momento para frente, a gente ia sempre resolver. Mas o para trás foi feito uma estratégia para poder trabalhar isso daí. Se o SONAR começa desde o início, ótimo. Mas com o projeto rolando também é possível. É só que a gente montar uma estratégia e organizar isso daí. Isso aqui é o dashboard de você, quando você está avaliando problema a problema, isso aqui é uma classe Java, isso aqui é outra classe Java, e cada linhazinha dessa aqui é a ocorrência do erro, a qual ele diz qual foi o problema que ocorreu e a severidade, o tipo, do que é que está relacionado, é um bug, é um código de mel. Então você tem como clicar e saber o que está acontecendo. O SONAR também é interessante, que quando ele diz um problema, você botou um break no loop. Isso é uma ocorrência que ele considera não legal. Mas quando você vai verificar, ele sugere, ele dá alguns exemplos de como é a melhor prática para escrever aquilo dali. Então, por exemplo, eu quis trazer aqui a questão de número de linha de código. Ele avalia a quantidade de linha do código fonte. A gente sabe que uma classe e um método não pode ser tão extenso, porque isso vai primeiro dificultar a manutenção e também a questão de você reaproveitar algo ali dentro. Então, não é que ele está avaliando que um método está ficando muito grande a partir de um parâmetro que a gente configura, do que é que a gente aceita até contar linhas, ele começa a indicar que isso aqui não está legal, que está na hora de fazer uma manutenção. Não estou dizendo que não é possível ter um método com 100 linhas, porque a gente pode muito bem considerar que para aquela situação nós queremos um método com 100 linhas, então essa ocorrência aqui a gente vai considerar que ela não será resolvida. Mas você deixar uma coisa aberta e de repente você ter métodos com 500, 700 linhas, dificulta bastante a questão de você reutilizar e da manutenção dela. Uma outra coisa aqui que foi que Arthur comentou, é a questão da complexidade ciclomática. O que seria isso? É você avaliar cada if e cada condição que tem nesse método. Esse método aqui está bem simples. Ele tem um if, um retorno, ele tem x pontos. Esse aqui tem mais outro if. Então, isso aqui tem um índice de ciclomático muito maior. Então, ele começa a avaliar. Tem uma condição verdadeira? Tem. Então, é um ponto. Aí tem outro, mais outro ponto, mais outro ponto. Então, ele está avaliando
no outro só a quantidade de linha, mas é a questão de você dar manutenção disso daqui. Se você pega um método com vários if, com else, com loop, com tudo, olha, isso aqui futuramente ninguém vai conseguir dar manutenção. Futuramente vão procurar quem foi que implementou para ajudar a alterar esse código. Ajudar ou pode xingar, assim, né? Se a pessoa for embora e de repente, né? Aí vai Vamos xingar. Vamos xingar. Mas if bom é if morto, então quanto mais if você bota, vai ser pior. Existe algum problema na montagem do projeto, na arquitetura do desenho dele. E tudo que ele gera, toda ocorrência que ele encontra, ele gera uma ISO. Essa ISO não é uma ISO aberta no Gira, no Antes, é uma ISO aberta dentro dele. Cada violação, ele abre isso daí. Então ele gera a partir das modificações que são realizadas no código, e essa ISO é identificada linha a linha, como eu mostrei naquela outra imagem. E ela está associada à revisão e ao autor. Então, hoje, quando a gente pode entrar no Sonar, nos projetos que estão lá, cada ISO tem lá o login e o e-mail da pessoa que fez. E essas ISOs são classificadas por tipo, severidade e estado, e principalmente pelo nível. Por exemplo, o que seria uma ISO de problema blocker? Existe algum problema relacionado à operação e segurança no código. Se for algo relacionado ao crítico, também existe um risco de operação e segurança, mas de uma quantidade menor. E assim vai. Major, só está vendo questão de produtividade. Minor, produtividade e info é uma coisa desconhecida, muito significante. Por exemplo, um comentário errado. Um projeto com blocker e crítico, é meio difícil você trabalhar com ele. Algo muito sério está acontecendo no projeto. Tem que ser avaliado, tem que ajustar. Isso aqui é crítico demais para ser aceito, está passando no projeto. A questão do mesmo para baixo a gente pode trabalhar. Porque o crítico, ele analisa no point. Então, provavelmente tem algum no point ocorrendo na sua classe. E como é que funciona a questão dos estados dessa ISO? Quando ela é aberta, você vai resolver, mas não é resolver pelo Sonar. Você vai resolver no código. Você comita, resolve o problema. Quando o Sonar executar novamente, ele vai lá e fecha. Ou ele pode simplesmente reabrir, se você resolveu, e outra pessoa diz, não, é com a chave do código como estava antes, vai voltar. Aí ele vai reabrir. Ou simplesmente você pode colocar como resolvido do que não será resolvido, isso aqui não precisa mais, vamos deixar para lá. É preciso usar esse modelo mesmo. A gente usou várias vezes, mas sempre está registrado dentro do dicionário. Porque numa nova execução, precisa ter integração contínua. A gente já rodou 3 vezes por dia. Para ficar olhando esses issues, é muito mais fácil na próxima integração ver a dimensão das concorrências. Sim, eu concordo. Aqui eu estou mostrando a questão da máquina de estado dele. Como é que ele está trabalhando? Você precisa dizer que está resolvendo Não, o problema. você não precisa. Você só precisa resolver o seu código lá no Eclipse. Aquele trecho de código já não existe mais, então ele resolve. A não ser que tenha algo que você considere. Isso aí não vai resolver. Então você vai lá e mata. Se você quiser, você faça isso. Vai acompanhando se diminuir, tá ok. Não precisa você se preocupar com isso. E onde é que se encaixa o Sonar na nossa esteira do DevOps? Particularmente, eu não considero que ele está em um ponto específico. Ele pode estar muito bem na questão na hora que eu estou moendo meus testes, na hora que eu estou entregando para o cliente, na hora que eu estou fazendo deploy. Você pode encaixar ele em qualquer momento dessa esteira, porque é uma coisa paralela. Por exemplo, lá no SEMPES, nós temos cada projeto sendo executado lá na ferramenta de integração contínua que a gente tem, que no caso é o Jenkins. Cada branch da gente está em uma esteira diferente e a gente optou por deixar o Sonar em uma outra esteira, totalmente separada. Não significa que se o meu código não está passando nos meus testes, eu não mando para o Sonar. Agora, se não está compilando, eu prefiro não mandar para o Sonar. Então, a gente não amarra teste, empacotamento, isso com código, para fazer essa análise do Sonar. Uma coisa também, como sugestão, é que a avaliação do Sonar seja feita diariamente. Porque diariamente a gente está executando, a gente está mexendo no código. Bem, não precisa botar sábado, domingo e feriado. Deixa só segunda, sexta-feira, ele vai lá, executa uma vez por dia e de manhã, de repente, já lhe dá o feedback. Olha, estamos com essa ocorrência aqui.
como cada problema que ele ocorre pode ser enviado por e-mail, um grupo, ou cada pessoa recebe por e-mail o que é que aconteceu dentro daquele intervalo. Opa, tem uma lista aberta, vou lá tratar. Se o projeto falha, se o nível de qualidade falhou, ele passou a falhar alguma regra, ele também tem que fazer um comunicado. Olha, não está mais verde. Existe agora um problema para ser resolvido. Porque em algum perfil de qualidade está falhando. E onde é que está o Sonar aqui na Pitem? Bem, no Simples, a gente já usa um bom tempo. A gente está começando a utilizar lá com o pessoal do CEP, já foi feito um trabalho inicial, a gente passou o Sonar com eles, teve uma conversa, fizemos um corte, estamos trabalhando as issues, estamos trabalhando as violações que foram encontradas lá. Lá no ANS, como o Pedro comentou, a gente já está fazendo trabalho de botar alguns projetos lá. Daqui a pouco vai ser feita a conversa com a equipe para poder trabalhar essas regras aqui. Quer complementar alguma coisa nessa? Não, tem 4 projetos, a gente colocou em 3, somente um que não colocou ainda. E é como você disse, a gente colocou, mas o contrato novo do ONS, ele espera que a gente comece a usar Sonar e Jenkins também, inclusive. Mas a partir de novos projetos, não dos antigos. Mas a gente vai querer que os antigos, é uma decisão nossa, que ainda vou formalizar com o Dani, etc., mas para a gente começar a resolver. Só que a obrigação contratual só na hora do último release. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai começar a resolver assim que os projetos estarem fora. E os novos todos já vão estar certinhos. E o Sonar vai ser cada vez mais utilizado. Tendo um projeto novo na PIT, a gente vai adotar o Sonar. A configuração é muito simples. Se for com Maven, é mais fácil ainda, por exemplo, no caso de Java. Mas o projeto vai ser Maven, vai ser tudo chamado na mão. Não tem problema. Para configurar é muito simples, não tem nada demais. E os projetos já existentes, a gente está fazendo trabalho, está colocando o Sonar pouquinho em pouquinho. Porque requer conversar com a equipe, ver algumas particularidades, de repente tem algumas regras que não se aplicam logo de cara. Então, vamos estar colocando em todos os projetos ao longo desse ano. Então, e o próximo passo, né, do CEP, é esse também que a Arthur falou, a gente vai exportar, né, a gente já corrigindo, a gente conseguiu definir um conjunto de regras, o ministro tem discutido algumas coisas com a gente, e o próximo passo é exatamente a gente exportar e estar colocando localmente para poder todo mundo já estar rodando na máquina. Né? Como no CEP a gente está no ano, eu acho que tem já acho que um pouco mais de um mês já, mais um mês. Quase um mês e meio por aí, não valia a pena, nesse momento, a gente pode exportar as regras e já colocar no Eclipse. A gente está fazendo um trabalho de alinhar todas as regras com o perfil do projeto do CEP. Então, isso, por exemplo, ainda não está na máquina dos meninos. Eles já usavam o PMD, o Firebug, e algumas regras que eles já tinham adotado. Isso é ótimo, ou seja, houve uma iniciativa da equipe independentemente do Sonar. Só que a gente quer alinhar com o que está aqui no Sonar. E, de repente, no Eclipse não vai reclamar, lá no Sonar vai estar chiando. Então, tem que estar alinhado uma coisa com a outra. E qual é o endereço do Sonar? Esse sonar.pitem.com. E para fazer o login, é só utilizar a conta do Gmail. Precisa ter um login específico. Está muito fácil hoje. Qualquer um pode entrar, pode ir lá acessar e ver que a gente tem um projeto do SEG e mais três projetos do ONS. E cadê o projeto do Simples? Ele não está nesse Sonar aqui. O projeto do Simples foi escrito em Java 1.6 e a gente não consegue rodar nessa versão do Java novo. Desculpa, nessa versão do Sonar novo. Por questão de incompatibilidade mesmo de como foi feito, de como está essa versão do Sonar. Então a gente tem uma URL específica onde está rodando a do Simples. Se a gente tiver algum outro projeto mais antigo, que a gente tem dificuldade também de encaixar no Sonar, a gente tem um Sonar, uma versão um pouco mais antiga para poder executar. Mas ele trabalha da mesma forma, tem perfil de qualidade, meta de qualidade, trabalha do mesmo jeito. É a questão das regras. A questão do Sonar mais novo é a questão do layout, dos indicadores, de algumas informações que ele apresenta de forma mais amigável. E falando um pouco do Simples, eu queria mostrar algumas coisas que a gente trabalhou, porque simplesmente não foi só pegar o Sonar e executar. Né? A gente faz uma execução diária, consequentemente, essa execução diária nos retorna um feedback por e-mail do que está acontecendo, se teve alguma violação. Isso está focado hoje em uma pessoa para receber esse feedback.
feedback, mas isso pode ser configurado para toda a equipe, não há problema nenhum. Mas a gente achou uma pessoa para estar acompanhando esses indicadores. Foi uma decisão nossa, uma forma da gente trabalhar. Os perfis de qualidade e regra para o projeto SEMP são customizados devido ao tamanho e o porte do projeto. A gente está falando de um projeto de mais de 700 mil linhas de código, a qual, na primeira vez que foi executado, a gente teve uma oportunidade de violação que precisou fazer um trabalho mais específico. Uma coisa, por exemplo, bem simples que ocorreu lá foi que a gente tinha o nome de um pacote onde tinha uma letra maiúscula onde não era possível. Uma coisa mais significante, vamos ajustar aqui o Eclipse, ele sai resolvendo tudo que é canto. Só que aquele nome de pacote tinha 3.000 pontos, que além de ser usado em arquivo.java, tinha em property, tinha em JSP, tinha no banco de dados. Então, peraí, essa violação aqui, apesar de quantitativa, uma coisa tão significante, vamos deixar ele em segundo plano, vamos resolver coisas mais sérias. Depois a gente pensa em resolver isso daqui. Ou não. Ou não resolver. Porque a gente avalia, peraí, eu posso potencializar o bug que faço aqui. De repente eu mudo o pacote no meu banco. Eu tenho o endereço de uma classe no campo lá, ele não acha mais. Então, isso tem que ser avaliado. Não é simplesmente, vou fazer o que o Sonar manda. Você tem, por exemplo, a classe, você tem o Hibernate, você tem o Interceptor. Você pega uma classe, você pode estender do Interceptor e escrever e reescrever os métodos que ele sugere para sobrescrever. Só que o Sonar, por exemplo, avalia, olha, existe um parâmetro no seu método em que ele não está sendo utilizado. E o parâmetro que está sendo utilizado tem que ser removido. Qual é a utilidade dele? Só que é um método que eu sobrescrevi do Hibernate e na hora que eu retiro o parâmetro, ele deixou de ser um método sobrescrito. Ele passou a ser um método comum. E aí você gera uma falha, às vezes séria, simplesmente para atender uma regra sem fazer uma avaliação um pouco mais séria, mais crítica dela. Ser mais criterioso nessa avaliação. Isso auxiliou bastante a questão das auditorias. Nós tínhamos o costume de passar de 4 a 8 horas fazendo auditoria de código. Porque simplesmente ele pegava o snapshot inicial e toma avaliar código e entender. E dependendo da criatividade do engenheiro, dificultava a questão da compreensão desse código. Da criatividade do engenheiro. Então, do comentário que ele faz no código para o Sonar não pegar. De repente, um código muito comentado. Espera aí, tem alguma coisa estranha. Comentar demais o método, alguma coisa não está legal. Mas isso facilitou em que a gente baixou para 2 horas de leitoria. Você pode comentar código que o Sonar não considerava. Você pode analisar lá, no Sonar, pronto. Aí o Sonar, não vou avaliar. Aí o cara fez um negócio desse tamanho. Porque ele não está avaliando a trabalho de interface, né? Está avaliando o trabalho de interface. Também veio. Não. Não, a interface gráfica que você está falando? Não, isso não. Ele está vendo, por exemplo, código Java. Interface gráfica com JavaScript e avaliando JavaScript. Também lá. E aí, se for usar, por exemplo, cobertura de teste em cima de classe da interface, não vai pegar. Não, não é para ele, não. Então, você tem que inabilitar essas partes do código que você senão vai ficar. Não vai achar o problema. Teste unitário você pode isolar, alguns pacotes você pode isolar, mas diminui bastante. Você pega 8 horas de um sprint e o engenheiro que ficava avaliando o código, reduzindo para 2, você considera isso no ano, dá muito tempo. Isso aqui, o Sonar ajudou bastante. Uma prática que a gente tem no SEMPS é a questão de reuniões de engenharia. A gente tenta sempre, mensalmente, reunir a equipe de engenharia e conversar a respeito do que está acontecendo no projeto. No aspecto de código, no aspecto de construção. Então, muita coisa que ele estava encontrando, muita violação, servia para debates e principalmente para aprendizagem. A gente observou que com meio senioridade, os mais júnior, escreviam muito código, mas não no sentido que ele queria errar, mas por conta de vícios que já vinha, por exemplo, da própria faculdade. Disse, olha, não é uma boa forma de escrever isso daqui. A utilização de um objeto longo do jeito que você está fazendo não é interessante. Você está deixando o método mais complexo, você está deixando o método passando muito parâmetro. Você pode ver que você cria uma classe para empacotar, você está passando 15 parâmetros. Ele está fazendo o
que o requisito está pedindo. Mas lá na frente, para dar manutenção, vai estar difícil. Então, eu diria que muito antes do debate, o aprendizado foi o mais importante para acontecer aqui. Principalmente porque você trabalha em cima do código que você escreveu. Uma coisa que a gente também adotou foi a questão de acompanhar as métricas que o SONAR indicava com toda a equipe. A gente tem o costume de sempre na reunião de acompanhamento avaliar como é que estão os índices do SONAR. Mas não no sentido de verificar se quem foi que fez, qual foi o tipo de problema. Mas simplesmente se a gente está tornando o código mais simples ou se a gente está abrindo violação, complicando cada vez mais. E sempre com metas e acompanhando esses indicadores. Não simplesmente jogar lá problema e simplesmente, não, a gente um dia vai resolver. Não, a gente, principalmente no caso do CEPS, que tinha uma ocorrência muito grande, a gente tinha meta para ir trabalhando com o passado. Legal, assim, E aí? porque